Programa A Hora do Mestre. Apresentação: missionária Daniele Estrela. Amados irmãos, estamos aí iniciando essa belíssima programação na minha, na sua, na nossa Rádio Missionária Central Gospel, nessa noite abençoada do dia 29 de julho de 2014. O nosso programa tem muito louvor nessa noite, palavra, oração e, é claro, aquilo que não pode faltar, a sua participação. Que música não para. E a primeira participação nessa noite é da cantora Alda Célia, com o louvor Além do Santo Lugar. Foi pago um alto preço lá na cruz, pelo sangue precioso de Jesus, para que eu pudesse adentrar além do santo lugar. Rompeu-se o véu para que eu pudesse te adorar. Foi pago um alto preço lá na cruz, pelo sangue precioso de Jesus, para que eu pudesse adentrar além do santo lugar. Rompeu-se o véu
lindo esse louvor nessa noite abençoada, que hoje a gente vai falar muito sobre isso. O véu foi rasgado e nós temos liberdade para adorar o nosso Deus. Quero avisar aos irmãos também para ficarem ligadinhos aí na nossa programação, que hoje nós teremos aí a transmissão da entrevista com o cantor Bruno Rodrigues. É isso aí. Hoje, com certeza, essa entrevista abençoada vai ao ar e o Bruno Rodrigues vai estar aí falando com a gente sobre a sua conversão, sobre o seu ministério, tudo aquilo que Deus tem feito aí na vida do Bruno Rodrigues. Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho a gente vai estar transmitindo a entrevista dele. E agora a gente vai de mais participação. Que música não para. Nossa segunda participação nessa noite abençoada é do Ministério 4x1, Adorar a Deus. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que tem que morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Essa participação nessa noite, Ministério 4x1, Adorar a Deus.
E você, meu amado, minha querida e minha amada, você tem tirado um tempo do seu dia para adorar a Deus? Adora esse Deus em todos os momentos da sua vida, em nome de Jesus. E agora, meus amados e minhas amadas, conforme o prometido, nós vamos ter aí a transmissão da entrevista do cantor Bruno Rodrigues. É ele que traz aí uma entrevista abençoada nessa noite, falando aí sobre a sua conversão, sobre tudo aquilo que Deus tem feito aí na sua vida. Fica ligadinho aí. Bem, pessoal, nós estamos aqui hoje na sala de entrevista com o cantor Bruno Rodrigues. Ele que é levita, cantor, usado por Deus. Nós estamos aqui para essa entrevista para a Rádio Missionária Central Gospel. E é um prazer, Bruno, te receber aqui nessa tarde abençoada. Nós tentamos aí fazer essa entrevista num outro momento, né, pelo Skype, mas infelizmente eu prometi ao pessoal, aos ouvintes da rádio, que a gente estaria aí com essa entrevista com ele hoje de uma forma até mais, vamos dizer, intimista, né? Bem legal, assim. Eu gosto assim. Deixa eu te perguntar, como é que foi a sua conversão? Você nasceu em berço evangélico? Na verdade, não. A minha parentela, por parte de pai, a grande maioria são evangélicos e desde criança eu tenho visto eles envolvidos, algumas tias com círculo de oração, outros envolvidos com a questão do louvor, mas não, os meus pais em si não são evangélicos, mas a minha conversão, embora eu tivesse tido um bom exemplo durante a minha infância, a minha conversão se deu através de um amigo. Eu tinha um amigo chamado Robert e ele era meu colega de escola. A gente caminhava junto, a gente fazia bagunça junto. E eu, no bairro, teoricamente, ele era basicamente o meu único amigo no bairro que eu vivia. E ele era filho de um pastor. Mas era aquele filho de pastor que era filho de pastor. Ele não tinha nenhum grande compromisso com a igreja, pelo contrário, ele era até um cara meio rebelde na época, mas por ser filho de pastor ele acabava estando frequentemente em todos os cultos, ele acabava tendo que estar naqueles locais. E como ele era o meu único amigo, eu acabava acompanhando ele, às vezes nos cultos, às vezes a gente ia para a igreja, mas ficava na porta conversando, enfim. Mas houve um dia que o pastor Everaldo, pai do Robert, uma bênção, ele estava pregando uma palavra e eu não me lembro como exatamente, mas durante um louvor, ao final do culto, eu basicamente me lancei dali onde eu estava, na porta da igreja. Eu só me lembro de eu já estar no altar, já chorando, com as mãos levantadas, e eu de verdade não consigo lembrar exatamente o que aconteceu da porta da igreja até o altar. O que aconteceu naquele meio do caminho, não sei. Eu sei que eu fui levado, literalmente levado. Amém. Até o altar. E foi engraçado porque o pastor Everaldo, embora eu me vendo daquela forma, ele nunca me impediu de ser amigo do filho dele. Eu era naquela idade envolvido com rock, gostava de andar de preto, vivia meio que aquela fase daquela rebeldia adolescente. E em momento nenhum ele falou assim, não, você não é uma boa influência para o meu filho, ou não, você não é crente, então você não tem que estar junto com mim. Então, pelo contrário, eu dormia, passava dias na casa do Robert, a gente andava junto para cima e para baixo, e ele nunca se incomodou. Eu acho até que se ele tivesse dito para mim, olha, você não pode ser assim, você pode ser assim, eu acho que até hoje eu estaria no mesmo lugar que eu estava antes. E no dia seguinte à minha conversão, de forma tão espontânea, eu acordei de manhã e eu não sabia mais o que fazer com tudo aquilo que eu tinha, porque aquilo tudo parece que perdeu sentido. Não precisou ninguém dizer o que era de Deus, o que não era, o que eu deveria ser, o que eu não deveria ser. Literalmente o Espírito Santo foi quem me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Amém. E aí, em que momento da sua vida assim você sentiu que você tinha esse chamado para ser um adorador? O louvor, ele
ele para mim, ele tá meio desconectado da adoração. Então, para mim, foram 2 momentos diferentes. Como a gente sempre fala de adoração ligada ao louvor, acho que a primeira resposta seria essa. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em sintetizar as 2 coisas, mas o líder de louvor da igreja na época, o Anderson, ele, que hoje também é um pastor, é um homem de Deus também, ele tinha dificuldade de ter músicos na igreja. A igreja pequena, não tinha muitos músicos, não tinha muitos levitas. Na verdade, ele era meio que fazia tudo. Era ele que tocava guitarra, era ele que de vez em quando tocava teclado, ele que cantava. Não tinha. A igreja pequena é meio que assim. E ele viu em mim a possibilidade de ter mais um integrante no Ministério de Louvor para tocar um instrumento e aliviar. Isso, né? Você tinha que idade, mais ou menos? 13 anos, por aí. 13 anos. Então foi logo depois da sua Foi logo depois. E ele me entregou o contrabaixo e então começou a me dar algumas explicações sobre como eu deveria tocar o instrumento. No seguinte, eu já tinha que estar tocando alguma coisa com ele, mesmo que de qualquer jeito, porque é o que ele precisava. Você não tocava instrumento nenhum? Não, eu não tinha habilidade para instrumento nenhum, sempre tive um bom ouvido, então ele falava, ele me explicou a coisa, sempre tinha uma memória muito boa, então ele falava, olha, a música, você vai botar a mão aqui, dentro do tempo, e aquilo meio que era suficiente. Sei. Nunca fui um bom contrabaixista, mas naquela época era o que a igreja estava precisando de gente disposta para fazer, então ele me chamou e eu fui. E depois, bem depois, foi que a coisa começou a acontecer a nível de cantar, que eu também não cantava, eu tinha uma vergonha terrível no microfone. Então quer dizer que levou um tempo para você aceitar esse chamado, não foi assim uma coisa imediata. Não. Eu comecei a cantar, eu acho, com 16 para 17 anos. Foi bem depois. E também foi através do Anderson. O pastor tinha pedido a ele para ministrar uma canção na hora do apelo. E ele virou para mim, nessa época eu já tocava um pouquinho melhor, ele virou, e aí, o que a gente vai ministrar? Aí eu fiquei naquela, não sei. E me lembrei que estava na época, estava tocando muito na rádio uma canção do Marcelo Nascimento, do Lago de Jericó. E minha mãe, que não é crente... Aquela Jesus, filho de Davi. Exato. E minha mãe, que não é crente, adorava essa canção. Então ela ouvia essa música na rádio, repetia, e de tanto ver ela cantando, adorando a Deus com aquela canção, mesmo sem servir a Deus, eu aprendi a letra e levei, vamos cantar aquela música e tal. Aí ele falou assim pra mim, faz o seguinte então, você vai falando a letra perto do meu ouvido, aqui por trás, aqui, e eu vou tocando e a gente vai fazendo assim. E assim a gente fazia. E aí eu comecei a cantar, né, um pedacinho da minha cidade, chamada Jericó, e repetia tocando. Sabe tocar essa ainda? Deixa eu ver. Toca um pedacinho pra gente. Numa cidade chamada Jericó, anunciaram que Jesus ia passar. Lá havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Amém. E aí foi isso, sua mãe ouviu essa coisa linda, abençoada. A minha mãe na época não estava nem na igreja, não, ela ouvia mesmo que dentro de casa, enquanto ela arrumava as coisas e tal. Mas o pastor começou a ouvir a canção que o Anderson estava cantando e gostou. E quando no meio da canção o Anderson meio que se perdeu e virou para mim e falou assim, cara, canta aí. E saiu,
e me largou de frente pro microfone. Eu até então... Não teve como, não. Eu até então nunca tinha falado no microfone, né? Nunca tinha cantado no microfone. Eu mal cantava no banheiro. Só que o pastor gostou tanto que eu tive que repetir aquela canção pelos próximos domingos durante uns 5 meses direto. Jesus. Virou a canção do culto. A canção de finalização do culto. Uhum. E eu acabei dali aprendendo de tanto olhar, né, de tanto observar, aprendendo como se cantar e tal. E assim foi uma coisa meio que depois da outra. Né? Entendo. E aí, como é que surgiu o CD em si? A gravação do CD? Então, aí realmente foi um problema, porque a gente falou aqui de como surgiu a questão da música na minha vida. Né? Uhum. O CD já foi uma coisa completamente diferente, porque em 2007, 2006, 2007, se eu não me engano, eu tive uma experiência com Deus dentro do meu carro dirigindo, aonde Deus falava comigo de forma quase audível que havia chegado um tempo aonde eu viveria só para Ele. Amém. Exclusivamente para Ele. E ali Ele falou muitas coisas comigo naquele dia. Uma experiência muito forte que eu tive com Deus. Mas que no meu entender... Até aquele momento é como se você ainda não tivesse totalmente disponível, voltado para eu acredito que, na verdade, eu costumo até brincar e dizer que eu me converti naquele dia. Até antes disso eu só frequentava a igreja. Eu era ativo, eu era dizimista, eu era ofertante, eu tocava no louvor, mas relacionamento com Deus, experiência com Deus, eu passei a ter depois daquele dia. Aí já foi bem depois, né? Já foi bem depois, eu já estava adulto, já não era mais um adolescente. Eu já tinha um desejo, uma paixão, mas eu não sabia muito como fazer com tudo, o que fazer com tudo isso. E aquele dia foi uma experiência muito forte, só que para mim, aquilo que Deus decidiu e desejou realizar na minha vida, nada tinha a ver com CD. CD é uma coisa totalmente diferente. E eu até hoje creio que Deus não depende de CD nenhum, de gravação nenhuma, para fazer nada na minha ou na vida de ninguém. Tanto que logo assim que isso aconteceu, um tempo depois começou a surgir as oportunidades para se gravar. E eu demorei muito, a minha gravação teoricamente começou no final de 2007 e só foi terminar no início de 2013. Porque eu começava e falava, não é isso, parava. Aí começava de novo, parava, até que eu falava, não, eu acho que Deus não precisa disso aqui. O risco de eu me perder por causa desse CD é muito maior. Eu nunca quis... Mas você diz o que em relação a assédio das pessoas, a fama, todo esse marketing que envolve o cantor gospel? Sim, mas eu acho que a minha preocupação nunca foi as pessoas. Porque tem até um pastor que fala isso, ser adorado e ser idolatrado dentro da música, seja ela gospel, seja ela secular, se você faz algo bom, isso é quase inevitável. O problema é quando você decide receber essa glória, decide receber esse louvor. Porque você vai ter sempre gente te admirando, gostando do seu trabalho, gente que vai ter experiência com Deus através das suas canções. Então isso eu acho inevitável, isso vai acontecer. O problema é quando você decide receber essa glória. Então, o meu problema nunca foi com a glória que eles poderiam me dar, mas sim o medo de um dia eu querer receber. E eu não queria, e como não quero até hoje, viver em função de um CD, viver em função de uma agenda, viver em função da minha música. Até porque a glória de Deus é dele. É verdade. É dele. E isso, assim, aproveitando esse gancho aí, já que você está falando muito dessa questão da música gospel, né? E dessa coisa toda que gira em torno da música, como é que você vê hoje a música gospel, o mercado gospel, os cantores que cantam, por exemplo, o funk, estar presente na música gospel, o hip hop, o samba? Eu acho que o mercado gospel como um todo, ele se perdeu muito. Na minha opinião, ele se perdeu muito.
Porque o problema não tá no funk, não tá no pagode gospel, não tá no samba gospel, mas sim na motivação. Para mim, o problema tá na motivação. Porque hoje, você não vê a pessoa, eu vou gravar um funk gospel, mas porque eu tava debaixo de oração, e eu recebi de Deus inspiração, eu recebi uma letra, na minha intimidade, Deus me revelou isso, e eu tô gravando porque eu compreendi que isso era algo que Deus estava me ministrando. Eu não vejo isso, eu vou gravar um funk gospel porque o funk hoje é a música das massas, e como o funk arrasta as massas, eu vou arrastar as massas também com o funk. Pensando também no comercial, né, no retorno. Então, é interessante você falar isso. Eu tive a oportunidade de estar entrevistando agora recentemente a Rose Nascimento, sim, na gravadora Som Livre, né, que ela é a nova contratada. Eu fiz essa pergunta para ela e ela disse exatamente que o que a pessoa tem que entender é o chamado de Deus. É o chamado de Deus. Se Deus te chamou e Ele te deu um funk para você louvar, sim, amém. Agora, se é como você falou, se a motivação não veio de Deus, então... É porque hoje você vê, o cantor de funk X, aí o cara vai e se converte hoje, amanhã ele tá gravando funk gospel. Na verdade, assim, eu não consigo compreender, porque só mudou a letra. A percepção da intenção é a mesma. Eu fazia sucesso, eu quero continuar fazendo sucesso, e eu fazer sucesso com isso, então eu quero manter o meu público, manter os meus fãs, então eu vou fazer o mesmo funk, só que eu vou tirar as letras que eu usava de repente de pornografia, de apelo ao sexo, e vou colocar uma letra que fale de Jesus. E aí parece que o simples fato de eu tirar uma letra que fala de pornografia e colocar uma letra que fala disso, tornou aquilo santo. Na verdade, não. Entendo. Porque a motivação continua sendo a mesma. Entendo. E assim, com relação ainda ao seu ministério, as composições são suas, sim, Deus foi te dando, sim, letras e você foi, sim, trabalhando? Esse primeiro CD, todas as canções são minhas. Algumas delas a gente teve que mexer tanto que, de alguma forma, pra mim, até descaracterizou um pouco, porque eram canções tão minhas, tão da minha intimidade, que ficava complicado a gente colocar no CD. Teve canção que a gente teve que mexer muito para poder tirar aquela cara de canção do Bruno para Deus e o Bruno e mais ninguém. Né? E o meu CD foi feito com muita ajuda, foi a ajuda de um irmão, a ajuda de um músico. Então assim, a gente não tinha, a gente foi cedendo algumas coisas para poder enquadrar aquilo para tocar, porque ninguém também grava um CD para ficar guardado dentro de casa. É verdade. Né? Só que realmente assim, eu acredito que algumas das canções elas jamais vão se enquadrar dentro do comercial, porque são minhas. Só se eu mexer muito, mudar muito, botar ritmo, botar isso, botar aquilo, mas todas são frutos de experiência. Mas foi uma coisa que ela falou, hein? Se é de Deus, sim, e se veio para... Porque, né, uma coisa que eu ia até te perguntar, assim, como é que você vê o adorador, o que é ser um adorador, como é viver como um adorador? Eu acho que ser adorador, viver como adorador, é como eu estou te falando, não é algo visível, não é algo prático, é algo que acontece no subjetivo, é o que acontece dentro da pessoa, não é do lado de fora. Adorador não tem cara de adorador porque diz que é adorador. Eu acho que o que tem se equivocado muito é isso. Eu sou adorador, por quê? Não porque eu ministro a canção, ou porque eu faço a massa chorar, ou porque eu tenho uma canção que faz com que as lágrimas caiam. Isso não torna você adorador. O que torna você adorador é aquilo que acontece entre você e Deus quando ninguém está vendo. Amém. Que acontece na tua intimidade com Deus, no teu relacionamento diário com Deus. Porque eu tenho visto hoje, Dani, muita gente que é adorador, enquanto quem está adorando é Ele. Porque quando não é Ele quem está adorando, quando é o outro não é adorador. O outro é exibido, é isso, é aquilo, o outro. Então, na verdade, o compromisso dele é com o instrumento dele, é com a adoração dele. Então, enquanto ele for o foco, ele é adorador. E eu acho que adorador não precisa nem de ter foco, não precisa nem de estar exposto. Ele pode adorar dentro da caverna. Então, vamos adorar a Deus agora um pouquinho. Eu quero que você cante aí alguma coisa do teu CD aí pra gente, tá ouvindo?
joelhos e orar a ti. E como um amigo ao lado, quero te ouvir. Ouvir tua voz bem baixinha, me contando segredos, mostrando minha fidelidade de um amigo perfeito. Não quero a prata ou ouro que eu sei que tu tens, mas quero ser tão teu amigo como és meu também. Chorar ao ouvir o teu choro, como tu faz comigo. Sorrir ao ouvir o teu riso, ao te ver meu amigo. Eu quero te sentir, não só numa canção. Eu quero te encontrar, não só no coração. Eu quero aquele abraço que me tire os pés do chão, pois sei que és grande, és grande. Eu sei que és grande, és grande, Jesus, meu irmão. Amém, aleluia, glória a Deus. Essa é Jesus, meu irmão. Jesus, meu irmão. Essa até no dia que o programa ia ao ar na terça-feira, né? Um amado lá, acho que ele tocou com Fabiano Neres. Bênção de Deus. Pediu Fabiano, esse louvor para estar aí ao vivo aí pro pessoal da Rádio Missionária Central Gospel. Agora quem vai pedir sou eu, né? Amém. Porque eu já tô apaixonada pelo ministério do irmão Bruno. E eu quero ouvir aquele louvor que é o tema aí do CD, o chamado Livre. Em direção ao Gólgota, o meu rei caminhou sobre varas e açoites. Foi por mim que suportou. Sua boca não abriu e em nada murmurou. Um terremoto se sentiu e o véu do templo se rasgou e me fez livre. Me fez livre, livre pra adorar. E me fez livre, livre. Me fez livre, livre pra adorar. Aleluia! Glória a Deus. Olha, quando eu ouvi esse louvor a primeira vez, Deus falou muito com a minha vida. Foi a primeira canção que Deus me deu. Amém. Até agora, toda vez que eu ouço, assim, eu fico até arrepiada, assim, é Deus falando Amém. mesmo. Amém. Eu queria te perguntar, Bruno, assim, qual conselho, eu sempre pergunto isso para todos os cantores,
que você dá para quem está começando o ministério de louvor, para quem realmente quer seguir esse chamado de Deus ministerial, para ser um adorador? Qual o conselho que você dá? Ame a Deus sobre todas as coisas. Amém. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Busca o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Todas as demais coisas serão acrescentadas. O Evangelho é simples, o chamado é simples, Deus é um Deus simples, Amém. Jesus é um Jesus simples. Então seja simples. Amém. É só isso. Grande resposta. E agora a gente queria saber como é que os nossos ouvintes, o pessoal que está ligado aí nessa entrevista, como é que a gente faz aí para estar chamando o Bruno, para ir nas igrejas, os seus contatos, seu Facebook, seus telefones. Como é que a gente está fazendo aí para... Para me chamar é fácil. Eu tenho site, www.ministeriobrunorodrigues.com, www.ministeriobrunorodrigues.com. Lá tem todos os meus contatos, né? Tem o link para o meu Facebook, tem o link para o YouTube, enfim. E também tem lá o contato da irmã Tatiana, que é a pessoa que tem sido... Aliás, eu quero mandar um beijo para Tatiana Costa, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas. É uma bênção de Deus, eu amo a Tatiana, mandar um beijão para ela. Ou você pode ligar direto para a Tatiana, né? E falar com ela no 995356791, 995356791, DDD 21. E falar com ela lá, a Tatiana vai acertar tudo, vai agendar o dia, tudo direitinho. Gente boa, gente de Deus. Amém. Eu queria que você dissesse para o público, para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, o que você tem mais a dizer a respeito de ministério, a respeito do teu trabalho? Tem alguma coisa ainda que você queira acrescentar sobre o trabalho de Deus? Eu acho que sobre o meu trabalho é o dia a dia. Eu não sou uma pessoa que vive debaixo de muita preocupação, muita expectativa. Não, eu sou muito simples, como eu falei. A gente tem que ser simples, eu acho que o que importa é isso. O meu desejo, o meu sonho, eu estava até conversando com a Tatiana esses dias, não é estourar na mídia, eu não tenho essa pretensão. Deus nunca me prometeu isso. Deus, em momento nenhum do meu relacionamento, Ele nunca chegou para mim e falou assim: filho, eu vou te levar às alturas da música gospel. Não. Deus nunca falou isso comigo. Deus sempre falou comigo: eu vou te levar às profundidades do meu coração. Aleluia. Então, o que eu quero e o que eu desejo para o meu trabalho é continuar caminhando dessa forma, caminhando em direção às profundidades do coração de Deus. Se isso reproduzir ou se transcrever no final em sucesso na música, também, se essa for a vontade de Deus, sim. Mas não é minha vontade. Não é minha vontade. Como eu disse, eu sempre tive medo de me perder no meio disso, continuo com medo e acho que eu vou morrer com medo disso, porque é muito fácil acontecer, a gente se perder é muito fácil, e se perder é um negócio que não acontece de uma hora para outra, ela acontece de forma gradativa e quase que imperceptível. Então o que eu tenho para dizer para os ouvintes, para os internautas que estão assistindo esse programa, é: continue vivendo debaixo do temor de Deus. Amém. Não faça nada por sua conta própria. Não caminhe baseado no teu potencial, embora eu sei que cada um tem. Não caminhe baseado naquilo que você acredita que você pode. Caminhe debaixo daquilo que Deus quer que você faça. E se você fizer assim, vai dar tudo certo. Amém. Então vamos terminar com mais um louvor aí, uma adoração nessa tarde. Eu quero cantar uma canção que, se Deus permitir, vai ser uma canção para o próximo CD. Ah, inédita? Sim, inédita. Exclusiva aí pro pessoal. Pai, eu sei que nada te faz mais feliz que
ver o meu sorriso ao te dizer te amo, te amo. Pai, sim, eu sei que me fizeste a imagem e semelhança e me guardaste só pra ti, pra ti, pra ti. Mas eu me sujei e assim borrei os traços teus que haviam em mim. Mas me encontrou e me lavou, e olhando em meus olhos disse assim: meu amado, meu amado, meu amado, meu amado. Aleluia! Todo mundo quer ser chamado assim, né? De amado do Senhor. É isso que a gente espera. Eu quero, assim, imensamente agradecer a essa entrevista que o Bruno está concedendo aí para a Rádio Missionária Central Gospel, pedindo que Deus continue abençoando o ministério dele, abençoando, colocando aí mais louvores, dando inspiração, dando sabedoria, andando mesmo com Deus a cada dia. Foi um prazer te ter aqui nessa Prazer é tarde. meu. Fica na paz e Deus abençoe cada um que está ouvindo a gente aí. Sala de entrevista. Sala de entrevista. Sala de entrevista. Rádio Missionária Central Gospel. Essa foi a entrevista abençoada aí com o nosso querido e amado cantor Bruno Rodrigues. Isso aí, quem quiser conhecer mais aí do ministério do Bruno Rodrigues, acessa lá a página do Facebook lá do nosso querido e amado cantor. Ele tem canal no YouTube, ele tem aí o site www.ministériobrunorodrigues. E nós podemos aí realmente abençoar esse ministério aí que traz muitas bênçãos para nossa vida. E agora, amados, chegou aquele momento, né, de nós ouvirmos a palavra de Deus. Peço que você fique ligado, pega aí a sua Bíblia, desliga aí tudo que está à sua volta e fica ligadinho porque Deus quer falar com a gente nessa noite. Ouvindo a palavra de Deus. Bem, amados irmãos, a palavra de hoje encontra-se no livro de Atos, capítulo 16, versículos 16 a 39. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, chamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram
para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudia os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do seu sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça, com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Amados, esse momento é um momento muito interessante do ministério do apóstolo Paulo, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, onde primeiramente Paulo, quando se dirigia para uma determinada cidade, encontrou no seu caminho uma jovem adivinhadora, ou seja, uma pessoa que era usada pelo espírito adivinhador para prever o futuro das pessoas. Como nós vemos nos dias de hoje, pessoas que se dizem adivinhadoras, que se dizem videntes, que podem prever o futuro, trazer a pessoa amada em 3 dias. Mas Paulo sabia que aquele espírito que estava nela não era o Espírito Santo de Deus. Então nem todas as pessoas que verdadeiramente adivinham, entre aspas, o seu futuro, essa previsão vem de Deus. Temos que saber se aquela pessoa que está nos dando a profecia, está nos dando aquela vidência, se aquela vidência vem de Deus. Quando Paulo percebeu que esse espírito de adivinhação não era de Deus, ele disse para o espírito que estava na moça: sai dela em nome de Jesus. E o espírito saiu. Mas aqueles homens que andavam com aquela moça que possuía esse espírito de adivinhadora, eles lucravam muito com as adivinhações que essa moça proporcionava. E então, quando perceberam que a moça não faria mais isso, porque o espírito adivinhador havia saído dela, ficaram possuídos de muita raiva, de ódio,
em relação ao apóstolo Paulo, a ponto de uma multidão ir contra eles, mandando que eles fossem açoitados. E assim os pretores de Roma fizeram. Açoitaram Paulo e Silas. Mas o mais interessante, amados, é que naquele momento em que os pretores deram a ordem para que Paulo e Silas fossem presos e o carcereiro recebeu essa ordem para prendê-los, no momento que eles estavam ali, naquela cela, eles oravam e cantavam louvores. Por volta da meia-noite, na virada do dia, ou seja, no começo de um novo dia, eles cantavam e louvavam. E o mais interessante é que no momento daquela adoração, daquele louvor, os alicerces se estremeceram, amados. Houve um grande terremoto. E quando as portas dos cárceres foram abertas, as prisões foram abertas, as cadeias se romperam, o carcereiro ficou assustado, ficou atônito, a ponto de dizer que iria tirar a própria vida, de pegar uma espada para empunhalar contra o próprio peito. Mas Paulo, vendo isso, disse: não, amado, não faça isso, nós não vamos te fazer mal. E aí ele pergunta para Paulo, o carcereiro: como é que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Logo em seguida, ele recebeu esse chamado de Paulo para crer no Senhor. Paulo foi recebido na própria casa do carcereiro. E é o que eu te pergunto nessa noite, minha amada e meu amado irmão. O que tem te aprisionado? Eu não sei qual o cárcere que você está vivendo hoje, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Paulo, te diz nessa hora: cante louvores a mim, porque um terremoto irá acontecer e as cadeias que te prendem irão se soltar. Amados, as próprias pessoas que prenderam Paulo honraram a Paulo, porque Paulo, quando foi solto daquela prisão, daquele cárcere, ao invés de ele se vingar, como muitos de nós às vezes queremos fazer pela nossa carne, não, ele me colocou aqui injustamente, dentro dessa prisão, eu não vou ficar aqui. E muitas vezes acontece isso conosco, somos injustiçados e depois queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas Paulo não viu dessa forma. Paulo viu como uma oportunidade dele ganhar aquela alma daquele carcereiro para o Senhor. Porque aquele carcereiro, se ele se suicidasse, ele ia ser condenado eternamente. Mas Paulo, naquele momento, viu uma oportunidade de ganhar a alma daquele carcereiro para Jesus. E da mesma forma que ele ganhou aquele carcereiro, toda a sua casa, todos os seus familiares creram em Jesus como Senhor e Salvador. E logo adiante, Paulo ainda diz que eles foram açoitados em público, sendo cidadãos romanos, mas que às ocultas os pretores queriam soltá-los. E Paulo disse: não, da mesma forma que nós fomos açoitados em público, nós queremos ser honrados publicamente. E aí os pretores pediram desculpas a eles e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que eles se retirassem da cidade. Amados, esse momento que acontece, essa situação na vida de Paulo, é um momento de grande aprendizado para nós cristãos, seguidores do Senhor. Porque muitas das vezes nos momentos de prisão, nos momentos de cárcere da nossa vida, porque o cárcere pode não ser físico, mas ser um cárcere da alma, ou alguma situação na nossa vida que está nos encarcerando, que está nos prendendo, nós devemos louvar a Deus. Nós devemos engrandecer o teu santo nome. E foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles louvaram, eles adoraram ao Senhor. Amado, amada, não olhe para essa situação que está te encarcerando nesse momento. Essa situação que tem te prendido, que tem te impedido de avançar. Não olhe para isso. Creia que um terremoto vai acontecer. Foi algo sobrenatural quando essas cadeias caíram na vida de Paulo e Silas. Porque ninguém imaginava que naquele momento eles iriam estar adorando a Deus numa situação de dificuldade, de prisão, de solidão, de sensação de abandono. Mas o louvor deles os abençoou tanto a ponto de, além deles serem libertos, além deles serem soltos, eles ainda ganharam a alma daquele carcereiro para o Senhor.
E é isso que Deus quer. Deus não quer que nós fiquemos ocultamente louvando a Ele, porque Ele podia muito bem, naquele momento de prisão, ficar caladinho, não louvar, não adorar, mas Deus queria, e Deus se alegrou de quando Ele abriu a sua boca e expressou o mais belo louvor, a mais bela adoração ao Senhor, a ponto de anjos do Senhor sacudirem aqueles alicerces e eles serem soltos. E lá na frente eles também foram honrados, porque além de ganhar a alma do carcereiro e da sua casa, o carcereiro ainda cuidou das feridas deles. Imagina isso, amado. Aquele que te prendeu, aquele que te açoitou, depois irá te pedir perdão, depois irá cuidar de você. É isso que Deus espera de nós, que nós olhemos para aqueles que nos ferem, para aqueles que nos aprisionam, que nos açoitam, com olhos de misericórdia, como Paulo e Silas olharam para aquele homem. E eu profetizo isso na sua vida nessa noite, em nome de Jesus, sobre a tua casa, que você abra a sua boca e venha louvar e adorar, engrandecer o nome do Senhor, independente da situação que você está vivendo, independente do cárcere, daquilo que está te prendendo. Louve, adore, bendiga o nome do Senhor, porque Ele irá te honrar. E aqueles que estão à sua volta, na verdade os presos não eram Paulo e Silas, eram aqueles que ainda não tinham aceitado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E esses que vivem as prisões da alma, que ainda não se converteram, não se entregaram ao Senhor, através daquele louvor, foram abençoados e foram salvos. E os pretores também pediram desculpas a Paulo e a Silas. Então eu profetizo, amado e amada, nessa noite, que você possa abrir a sua boca. Nós fazemos coisas com Deus, as ocultas. Muitas das vezes Jesus mesmo falou: entra no teu quarto secretamente, fecha a tua porta e fala comigo. Mas tem situações que nós precisamos tornar a nossa adoração e o nosso louvor público, para que outros que estão à nossa volta sejam tocados, sejam atingidos, sejam abençoados e beneficiados com esse louvor. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu profetizo que as cadeias cairão, que os alicerces estremecerão e que a sua casa será salva pelo Senhor, em o nome de Jesus. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto
e os outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. E eu declaro que hoje aqui correntes também serão soltas pelo poder da nossa adoração. Aleluia! Que palavra abençoada, né, meu amado, minha amada irmã? Que palavra que veio do coração de Deus para a nossa vida. Vamos aprender realmente a ser verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. E agora eu tenho que dizer, mas o nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer realmente a audiência de hoje, dessa noite, a participação aí das nossas irmãs, dos nossos irmãos, lá no www.facebook.com/Daniela Estrela. Quero agradecer também ao irmão Bruno, cantor Bruno Rodrigues, que nos concedeu essa entrevista aí abençoada, e a sua assessora Tatiana Costa. Os amados que realmente quiserem estar aí conhecendo mais o ministério, o trabalho do irmão Bruno, acessa lá a página dele. Você que está sempre aí deixando o seu alô, o seu pedido de louvor, o seu pedido de oração, a sua participação, estaremos aí em breve, na quinta-feira, na próxima quinta-feira, com mais um programa A Hora do Mestre. Fiquem na paz, amados, e até lá! Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração.
Você acabou de ouvir programa A Hora do Mestre com a missionária Daniela Estrela.